Olá, Maria Ângela, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Selma Edinho. Boa noite, Nadissan. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Marinha, seja bem-vinda também. Boa noite, Cláudia Nora e Eliane. Olá, Flávia, muito boa noite também, seja bem-vinda. Joarina Moraes, muito boa noite, seja bem-vinda. Joarina, o João, boa noite para vocês. Olá, Anitta e Clarindo, muito boa noite também, sejam bem-vindas e bem-vindos. Cidinha Vieira, muito boa noite. Dona Leopoldina, boa noite também, Rosilda Martins, Edna Bueno, Oneida Alves, muito boa noite para todos vocês. Lídia, boa noite também, seja bem-vinda. Luísa Nalim, boa noite. Marisete, muito boa noite, Marisete, seja muito bem-vinda. Olá, Natália Silva, muito boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Marina, Paula, boa noite para você, boa noite também para a Sueli. Olá, Isília Machado, boa noite também, Célia, Eva, Joninha e Francisca, sejam muito bem-vindas. Olá, Valdete, muito boa noite, seja bem-vinda. Adriana Dantas, boa noite a toda a família Dantas, né? Andréia, Márcio, Marcos, a dona Wanda e o seu Edivaldo. Graças a Deus, tudo sob controle, Valdete, como sempre. Helena Coelho, boa noite também, seja bem-vinda. Seu Luiz Alberto, muito boa noite, seja bem-vindo. Dona Rosali, boa noite também. Helenice, olá Filomena, muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos então, fazemos a nossa prece, pedimos a Jesus e a espiritualidade a permissão para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Olá, Jossanã, muito boa noite também para você. Pois é, Cidinha, Kennedy, um instrumental muito bom, adoro. Elaine Oliveira, boa noite também. Adilson Riva, muito boa noite. Gente, que nós possamos então agora nesse instante deixar as nossas preocupações de lado, elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração, para que nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, a paz possa penetrar na nossa mente, no nosso próprio coração, tomar conta do nosso ambiente doméstico, do nosso ambiente de trabalho, da nossa vizinhança, ou onde nós estivermos, que possamos respirar a paz e que a luz deste Mestre incomparável e dessa espiritualidade maravilhosa possa nos envolver nesse instante, e que esta luz, com muito amor e com muito carinho, possam também envolver a todos aqueles que nesses instantes nós estamos pedindo a proteção, a bênção, as energias e vibrações, aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderninho de orações e intenções, aqueles cujos nomes também se encontram nos nossos pensamentos,
E que a luz, esta mesma luz, envolva aos nossos amigos, familiares, aos aniversariantes do dia de hoje, né? Principalmente aqueles aqui do nosso grupo. Nós temos a Dona Luzia, pelo que eu sei, que a espiritualidade possa envolvê-la de modo muito especial, levando até ela os nossos mais profundos desejos de muita paz, felicidades. Enfim, que nós possamos sentir e respirar as energias do próprio Cristo, a fim de que desses instantes estejamos bem leves, soltos, prontos e preparados para assimilar as informações e conhecimentos que eles nos prepararam para esta noite. Que estejamos aí em conexão com o nosso anjo de guarda, com a espiritualidade superior e com o próprio Criador, através de Jesus Cristo. E que nesta conexão recarreguemos todas as nossas baterias, reenergizemos todos os nossos centros de força e nos preparemos para todos os obstáculos vindouros. Que Jesus abençoe a todos vocês, que Jesus abençoe e acolha todos os nossos irmãos já desencarnados. Que Jesus continue abençoando e protegendo sempre o nosso planeta. Que assim seja. Sr. Antônio Onofre, muito boa noite. Sr. Antônio Pazotto, boa noite também, seja bem-vindo. Olá, Dona Maria Geralda, Andréia, Dantas. Mais uma vez, como sempre, é um prazer e satisfação ter todos vocês aqui conosco nestas nossas reflexões ou para as nossas reflexões, né? Ronaldo Fac, muito boa noite para você, esposa, filhos, que Jesus também esteja sempre com vocês. Gente, hoje nós vamos iniciar um próximo capítulo do Livro dos Espíritos, né? Nós terminamos sobre a lei de conservação e agora nós vamos ver a lei de destruição. Uma lei interessante, uma lei importante e principalmente uma lei muitas das vezes incompreendida por boa parte das pessoas, né? Joana Carneiro, boa noite para você, para Marlene e todos os companheiros aí da comunidade, né? Falando na Marlene, acabou também de deixar aqui o seu boa noite. E neste capítulo sobre a lei de destruição, nós vamos ver títulos ou temas como destruição necessária ou destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínios, crueldade, duelo, pena de morte, ou seja, são exatamente temas que estão relacionados com aquilo que nós entendemos como destruição. Nós entendemos como destruição, mas a gente vai ver logo na primeira questão que a espiritualidade corrige, porque esse termo destruição, ele é diferente do ponto de vista físico para o ponto de vista espiritual. Ele é diferente, porque do ponto de vista espiritual, nada é destruído. A partir do momento que tudo foi criado, pronto, nada pode ser destruído. E principalmente se foi criado por Deus, apenas e tão somente Deus teria o poder desta destruição, da forma como nós entendemos, como simplesmente o desaparecimento de tudo. Olá, Selma Edinho, boa noite. Ok, Valdete, mas depois você pode buscar aí na página da AME a reprise ou lá na nossa página do YouTube também, tá? Então, a questão 728 vai exatamente falar isso. Kardec já pergunta se é da lei da natureza a destruição. E aí, como eu estava dizendo, do ponto de vista físico, destruição não existe. Desculpa, do ponto de vista espiritual, destruição não existe. Por quê? Porque tudo que Deus criou, ele vai permanecer. O homem não teria ingerência nenhuma sobre a criação divina. Agora, do ponto de vista material, aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, sim, pode haver destruição. Do ponto de vista material, a destruição de determinadas coisas, de determinados objetos. Apenas e tão somente isso. Mas não se esqueçam de um velho ditado
Aliás, a gente aprende isso nos bancos escolares, né, na disciplina de ciência. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha que frase mais verdadeira e que está exatamente condizente com esta lei de destruição, principalmente do ponto de vista espiritual. E como diz a espiritualidade para Kardec, é necessário que as coisas se destruam para renascer e regenerar. Porque aquilo que nós chamamos de destruição nada mais é do que uma transformação, né, Iraci Rosa? Muito boa noite. Do que uma transformação. Sim, Marinha está lembrando, nós estamos passando por um período agora chuvoso, chuvas no país inteiro, e as chuvas estão causando sim alguns estragos, alguma destruição. Mas a espiritualidade fala que não é destruição da forma como nós entendemos, mas apenas então somente transformação. É necessário que se destrua ou se transforme para renascer e regenerar. Imagina se a terra não engolisse a semente. Como é que essa semente poderia germinar e depois se transformar numa árvore? Então há necessidade dessa destruição. E se a semente permanecesse do jeito que ela é, ainda que ali dentro da terra, se ela não passasse por uma destruição desta, entre aspas, essência, ela não se transformaria numa árvore, né? José Ricardo, muito boa noite, seja bem-vindo. Ela não se transformaria nessa árvore, né? Rosângela Queiroz, boa noite também. Então a semente tem que passar por essa destruição, que nada mais é do que uma transformação, ou seja, uma semente que vai se transformar numa árvore. Aí você vai procurar a semente, cadê? Sumiu, desapareceu, foi destruída, ou seja, ela foi transformada. E do ponto de vista dos seres vivos, como diz a espiritualidade para Kardec, o objetivo principal é a renovação e a melhoria dos seres vivos. Por isso a gente passa por esse processo de destruição. E a destruição que mais toca ou que mais choca a humanidade é justamente aquela que nós conhecemos como morte, né? Marcileia, Guilherme e Luciano, muito boa noite para vocês. Esta que nós chamamos e conhecemos como morte é com certeza aquela mais complicada, mais delicada e a mais difícil de ser aceita. A própria doença, gente, ela exatamente é uma das formas de destruição, e uma destruição que vai lentamente transformando a nossa própria estrutura física e nos levando automaticamente a uma destruição completa do nosso corpo. Por isso nós tememos muito também a própria doença. Mas a gente vai ver na sequência estabelecida pelo próprio codificador. E ele pergunta, na mesma questão, né, onde a espiritualidade já coloca, junto com Kardec, 728A, boa noite Cidinha Oliveira, seja bem-vinda. Kardec quer saber se o instinto de destruição, ele foi dado aos indivíduos pelo próprio Deus, ou pela providência divina. Porque imaginem só, nós estamos falando em Deus, falamos muito em Criador, utilizamos essa expressão criação, e de repente o próprio Criador deu ou concedeu ao indivíduo o poder de destruir. Veja que coisa mais, né, interessante. Sim, o Criador deu à criatura o poder de destruir, não de destruir da forma como nós entendemos como a eliminação completa e total, mas a capacidade de proporcionar ou de promover uma transformação. Boa noite, Cris Queiroz. E como continua a espiritualidade respondendo a Kardec, as criaturas são instrumentos de Deus. A gente já aprendeu isso lá na questão 540 de O Livro dos Espíritos, né, que nós já vimos. Somos instrumentos, alguns mais, vamos assim dizer, atrasados do ponto de vista da evolução, são instrumentos apenas e tão somente do mundo material e para o mundo material, enquanto outros
vão, com o passar do tempo e a evolução, quando vão se aproximando da perfeição, são também instrumentos, principalmente do mundo moral, porque tudo passa por esse processo e tudo precisa evoluir. O homem, assim como diz o próprio Cristo, boa noite, seu José Luiz, seja muito bem-vindo. É tudo normal, isso é bom. Que bom que o senhor sempre está aí nos acompanhando e sempre que possível colabore sim com seus comentários e as suas críticas para nós melhorarmos cada vez mais. Mas é muito bom poder vê-lo e cumprimentá-lo aqui ao vivo. Muito bom. Então, as criaturas receberam isso da própria providência. Esta, vamos dizer assim, capacidade de contribuir para a destruição. E uma das principais contribuições que nós temos para a destruição é exatamente, gente, aquela capacidade que nós temos de, para nos alimentarmos, destruirmos outros seres vivos. Este é um dos exemplos, vamos assim dizer, clássicos da lei de destruição. Nós somos seres corporais, somos animais, e para nós mantermos essa estrutura chamada corpo físico, nós vamos nos alimentar. Nós vamos nos alimentar de quê? Nós vamos nos alimentar de minerais, nós vamos nos alimentar de vegetais, nós vamos nos alimentar de animais, assim como nós precisamos do ar, como nós precisamos do sol. Então, Deus nos concedeu o instinto da destruição, mas com o objetivo de, principalmente, manter a nossa conservação, ou manter a nossa sobrevivência. Mas vejam como que a espiritualidade é muito didática e já vai explicar para Kardec aqui, neste ponto. Deus nos concedeu esse instinto da destruição com dois objetivos, com duas finalidades. A primeira delas seria exatamente manter um equilíbrio na reprodução. Sim, nós às vezes precisamos destruir para nos alimentar e automaticamente a gente vai contribuindo para um equilíbrio. Quem aqui não lembra da ciência, ou quando nós estudávamos em ciência, é porque os estudos mudaram um pouco, né? Às vezes pode até ter hoje ou não ter mais essas informações, mas na minha época eu cheguei a estudar a famosa cadeia alimentar. E sempre tinha um problema, se determinados animais entram em extinção e não podem, por exemplo, consumir aqueles que estão logo abaixo na sua cadeia alimentar, aqueles que estão abaixo vão proliferar de tal forma que pode gerar uma praga e aquilo pode vir a causar vários danos e retirar o equilíbrio da própria natureza. Então, existe esta finalidade na destruição. A Ercília também estudou, né? Cadeia alimentar. Então, era tudo daquele jeitinho. A gente precisa. Então, um dos objetivos, uma das finalidades, segundo a espiritualidade, é justamente este equilíbrio, tá? O outro é a utilização destes despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Vejam, quando nós fazemos, ou quando nós passamos, ou quando nós somos agentes da destruição, o que a gente faz? A gente altera essa parte externa dos invólucros. Por que isso é interessante? A parte externa. Gente, porque o íntimo ou o princípio inteligente, ele não é destruído. Ele é indestrutível. Olha para vocês verem que interessante. A partir do momento que eu, por exemplo, utilizo-me do invólucro exterior de um animal, o princípio inteligente que está ali, ele já vai partir para outras experiências.
ele parte para outras experiências. O princípio espiritual não é destruído, ele não morre junto com o corpo, só a utilização daquela carcaça. Agora vejam, a utilização daquela carcaça também possui outros agentes que estão ali e que precisam passar por esse processo de transformação. Quando eu destruo, ou quando eu me alimento, por exemplo, de carne animal, eu estou simplesmente separando tudo aquilo que estava unido e agregado, e aquilo vai espalhar para continuar as suas experiências de outra forma. Vejam que, como diz a espiritualidade na questão 728, a destruição, ela serve para renovação, renascimento, renovação e melhoria dos seres vivos. Eu vou tentar, assim, ser um pouquinho didático, tá? Mesmo parecendo um pouco, vamos assim dizer, complexos. Imaginem só, quando eu, ser humano, Edson, vou lá, me alimento de um animal, eu estou pegando a célula que serviu para aquele animal, que serviu para formar o seu invólucro exterior, e simplesmente tiro ele do animal, que é um princípio inteligente num nível menos avançado, e faço ele inserir na minha estrutura. Ou seja, é como se eu estivesse tirando uma célula ali do jardim de infância e trazendo-a para participar comigo, por exemplo, do primário. O princípio inteligente que comanda o animal, ele tem limitado o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua forma de contribuição para aquela célula, aquele ser vivo que faz parte da sua estrutura. Eu, ser racional, eu já tenho uma outra visão, uma outra experiência e uma outra capacidade de contribuir para aquela célula. Por isso que eu adoro um texto de Emmanuel no livro Pão Nosso, título Socorre-te. Quando fordes pregar o Evangelho, não se esqueça de pregar o Evangelho para os seus próprios órgãos. Então, tá vendo? Destrói-se ali o animal, e este animal, parte dele vem fazer parte da minha estrutura física, e eu, como princípio inteligente mais avançado, tenho a obrigação e o compromisso de colaborar com esta célula para que ela também possa estar evoluindo. Veja, é um mundo dos infinitamente pequenos que a gente sequer tem ideia e noção de como a criação é maravilhosa, perfeita, e é claro, escapa esta visão limitada que nós possuímos. É o que nós conseguimos extrair aqui desses estudos, da lei de destruição. Espero que eu tenha conseguido me fazer entendido por vocês exatamente nesse ponto. Veja, destrói-se o animal. Ah, mas eu estou matando o animal. Não, você está destruindo o invólucro exterior dele. Você está colaborando, você está sendo um instrumento divino. Você está colaborando. Aquela célula que servia ali, aquele princípio inteligente, hoje vai servir você como princípio inteligente mais avançado para você ajudá-lo nesse processo também evolutivo. Não se esqueçam, questão 540, do átomo ao arcanjo, né? Daniele Diamantino, muito boa noite, seja bem-vinda. Do átomo ao arcanjo. Nunca podemos nos esquecer disso que a espiritualidade nos ensinou. Então, tá vendo? Lei de destruição basicamente é isso. Agora, vamos dar sequência a esses questionamentos de Kardec, porque a gente precisa entender. Aliás, esse primeiro título fala o quê? Da destruição necessária e da destruição abusiva. Nós temos que aprender a separar as duas coisas. Então, uma coisa é você destruir aquilo que está na natureza de forma ou maneira necessária. A outra é você abusar deste instinto de destruição que você tem. Tá? A gente vai chegar lá nessas conclusões. Mas na questão seguinte, 729, Kardec vai exatamente questionar a espiritualidade. Mas espera aí, vocês estão acabando de dizer para mim
né? Estou assim, conversando, Kardec conversando com a espiritualidade. Vocês acabaram de dizer para mim que a destruição, ela é uma lei natural e que para os seres se regenerarem, para os seres se melhorarem, eles precisam ser destruídos, eles precisam ser transformados. Mas agora me responde uma coisa, se assim é necessário, por que junto com a lei de destruição, Deus colocou os instintos de preservação e conservação? Porque se o animal, princípio inteligente que está lá, controlando todo o corpo do animal, ele sabe que existe essa lei de destruição. Mas espera aí, ele não pode buscar ou utilizar-se de meios para tentar fugir, para se conservar? A questão de Kardec é interessante, né? Por isso que a gente precisa, e se diz muito, não é ou não há como nós entendermos lei de conservação e lei de destruição se não estudá-las em conjunto. A pergunta do codificador é interessante. Então, se a destruição é necessária, por que eu me conservo? Por que eu me preservo? Por que eu tenho esse instinto de me manter vivo? Aí a resposta mais inteligente ainda da espiritualidade. É para que as coisas não ocorram no tempo inadequado. Ou para que as coisas aconteçam sempre no tempo certo, né, Celeida? Muito boa noite. Já deixamos aqui a nossa homenagem para a Dona Luzia, os parabéns, tá? Pois transmita a ela aí se ela não estiver assistindo, porque a gente sabe dos compromissos. Então, para que as coisas aconteçam no seu devido tempo, é daí, inclusive, gente, que muitas pessoas tiram aquela frase: ah, cada coisa tem seu tempo, tudo tem seu tempo. Calma, nós como princípios inteligentes, nós podemos adiantar o nosso tempo, nós temos o livre-arbítrio, podemos caminhar mais rápido do ponto de vista da evolução. Mas aqui, na questão da dicotomia destruição-conservação, é necessário que as coisas se destruam no seu tempo certo. Por isso nós estamos falando de destruição necessária e destruição abusiva. Toda destruição antecipada, ela vai obstaculizar de alguma forma o desenvolvimento do princípio inteligente. Vocês querem um exemplo clássico? Suicídio. No suicídio acontece o quê? Uma destruição abusiva e uma destruição antes do tempo correto. Então, se destruição e conservação estão juntas, é para quê? Para que exista um equilíbrio e esse equilíbrio mantenha as coisas da natureza dentro do seu ritmo. Por isso que nós precisamos entender, peraí, eu luto pela vida, mas eu sei que a morte virá. Mas enquanto eu estiver vivendo, que eu continue a desenvolver esta luta pela vida. Por quê? Porque este período que me foi concedido é um prazo estipulado pela legislação superior ou pela própria natureza, para que aquela experiência ela possa contribuir com o meu crescimento e a minha evolução. O exemplo do suicídio. Programa uma encarnação para 30 anos. É porque nesses 30 anos seria um tempo adequado e ideal para eu conseguir assimilar tudo aquilo que eu preciso. Se eu fujo com 25, com 20 anos de existência, 25, eu estou perdendo ou desperdiçando 5 anos de aprendizado. Olha o que nós conseguimos extrair desta lei de destruição. Realmente é muito interessante. Seguindo, o próprio codificador, mais uma vez, vai questionar. Ora, uma vez que a morte nos faz passar por uma vida melhor, porque sempre eu estou buscando na destruição uma renovação, e, lógico, elas nos livram. Quando a gente fala em morte, a gente está saindo e deixando os males da vida física para trás. Se assim é, não seria mais adequado para nós torcermos pela morte do que agir o contrário?
E por que que nós temos esse horror e esta apreensão quanto à própria morte? Ou de uma certa forma, o que Kardec está falando assim, por que que a gente tem medo da morte? É mais ou menos isso que Kardec está perguntando aqui para a espiritualidade. E aí eu poderia agora julgar essa pergunta para todos nós. Por que que nós temos medo da morte? Nós já paramos para pensar? A morte é uma destruição e a destruição é necessária. Mas chega nós, quando estamos aqui vivendo, a gente tem medo. Opa, ninguém está preparado, ninguém quer morrer. Por quê? Porque, gente, instintivamente nós sabemos que nós temos uma tarefa a cumprir. E só tem medo da morte aquelas pessoas que têm este receio. Será que eu cumpri tudo aquilo que eu precisava cumprir? Será que eu consegui desempenhar todas as tarefas que me foram confiadas? Será que eu consegui atingir o objetivo da minha? Porque aqueles que conseguiram, eles partem ou eles enfrentam a morte de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena, de uma forma mais serena. A conservação é exatamente esse instinto que nós mantemos, justamente para nos dar o tempo necessário para cumprirmos com os nossos compromissos. Agora, partindo dos próprios esclarecimentos de André Luiz, que cerca de 30% da humanidade consegue cumprir 30% apenas do que foi programado, aí a gente imagina o porquê que a sociedade tem medo da morte. Se 30%, veja, já é um número pequeno, consegue cumprir 30%, que para a espiritualidade já é quase que os outros 70%, que não conseguem cumprir nem 30% do programado, é lógico que a morte vai causar sim um horror, vai causar apreensão, porque a gente vai retornar para o mundo espiritual, e aí quando nós estivermos no tribunal da nossa consciência, vai se questionar, peraí, você foi lá para fazer isso, e o que você fez? Você conseguiu fazer tudo? Então, primeira coisa, para nós não temermos a morte, ou não temermos essa destruição do invólucro carnal que nos envolve, a destruição do nosso corpo, é só isso. Para a gente não ter medo, nós temos que estar cumprindo absolutamente com tudo que nós programamos. Não existe outra forma. Tá? A providência divina, ela faz esse trabalho. Uma coisa e outra, destruição e conservação. Mantenha um equilíbrio, faça o que você precisa fazer. E, lógico, sobreviva, suporte todos os problemas, as dificuldades e principalmente as necessidades básicas de alimentação, de desenvolvimento. Suporte tudo isso. E aí nós teremos facilidade nessa transição de mundo corporal para o mundo espiritual. Os agentes de destruição foram colocados juntos com o instinto de conservação, porque, como diz a espiritualidade para Kardec, é o remédio do lado do mal. Nós, justamente por conta da nossa ignorância, a gente precisa ter um remedinho ali, porque, gente, pior do que nós não cumprirmos com os nossos compromissos e objetivos é nós fugirmos deles. Né? É aquilo que a Celeida colocou aí. Às vezes a gente, no mundo espiritual, a nossa visão é diferente. A gente sabe que lá não existe a morte, a gente sabe que lá é só transformação. Então a gente pede mundos e fundos. E mesmo assim a espiritualidade fala, vou tirar isso aqui porque você não consegue, isso aqui porque você não consegue. E a gente vem com o mínimo de carga. E mesmo assim a gente não consegue. Mas, como diz a espiritualidade, a necessidade do remédio estar junto ali com o mal, exatamente para que o equilíbrio e o contrapeso estejam juntos,
para que você possa, com o seu livre-arbítrio, aí é que entra a questão do livre-arbítrio, com o seu livre-arbítrio, você fazer essa análise da sua caminhada, da velocidade da sua caminhada. Tanto assim é que a questão está tão relacionada com a ignorância, que Kardec pergunta para a espiritualidade se nos mundos superiores a lei de destruição é do mesmo jeito. Se a necessidade de destruição é igual. A espiritualidade vai falar, não, Kardec, aonde o mundo é menos material, a destruição acontece também de uma forma muito mais tranquila, muito mais amena. Quanto mais ligados e presos à matéria vocês estiverem, mais vocês vão sentir, porque menos vocês vão cumprir. Avançou, você vai ter uma noção completa e exata das leis naturais, e você vai perceber que tudo isso é um processo também natural, isso vai te machucar muito menos, e automaticamente você vai ter mais tempo para trabalhar aquilo que você mais precisa. Por isso que em mundos mais avançados, e a gente está percebendo isso agora, a expectativa de vida do nosso planeta até uns 30, 40, 50 anos atrás era algo em torno de 40, 50, 60 anos. A expectativa de vida hoje já está em torno de 75 anos. Provavelmente quando nós estivermos um pouco mais avançados moralmente, a expectativa de vida vai aumentar. Por quê? Porque o nosso corpo não vai precisar de passar por destruição muito rápida. Por isso, inclusive, que os animais vivem muito menos do que nós. As experiências deles são mais rápidas do que as nossas. E quanto menos material nós formos, menos nós vamos ter que, entre aspas, sofrer com esta destruição. É aquilo que Kardec coloca aqui para nós na questão 732, que é justamente onde nós vamos parar, tá? Por conta do nosso tempo. Então, gente, vejam, são leis interessantes que demandam uma reflexão nossa e uma leitura um pouco mais aprofundada, né? Uma leitura um pouco mais aprofundada, porque se a gente for ler superficialmente, talvez não consigamos entender o quanto isso faz parte desta naturalidade e das leis universais. Mas a gente vai dar sequência no nosso próximo encontro sobre este livro. Mais uma vez agradeço a participação de todos vocês, desejo a todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.